Acho que podemos começar, né? Primeiro, eu queria agradecer, Maria Carolina, por ter aceitado o convite aí. Mais uma vez, um apoio para a gente. É sempre muito bom a gente ter participação de outras pessoas, ideias diferentes, né? Então, geralmente, a gente tem construído os protocolos aí aos pouquinhos da clínica. A gente está focando muito, né, nos últimos 2, 3 anos aí na segurança do paciente, né? Que às vezes é uma coisa que o paciente mesmo não percebe, né? Porque a segurança do paciente ela acontece nos bastidores, né? Então, às vezes o paciente ele sai até encantado com o cuidado que a gente faz, mas um cuidado às vezes inseguro. Então, a ideia da segurança do paciente é exatamente reduzir, né, as iatrogenias, né, as coisas que a gente pode causar dentro do hospital, e a gente sabe cada vez mais que isso não é incomum, né? Então, a gente esteve trabalhando com os protocolos de identificação, de comunicação, administração de medicamentos, a gente está trabalhando, né, na paralela, a cirurgia segura, então a gente está trabalhando lá com a parte de controle para que a gente não tenha, né, risco relacionado à cirurgia, com checklist de cirurgia segura, protocolo de queda, de lesão por pressão, mas dentro da obstetrícia, esses geralmente são os protocolos mais comuns que a gente tem que construir, mas dentro da obstetrícia, a gente acaba tendo, principalmente as áreas cirúrgicas, a gente tem dois riscos aí que a gente não pode ignorar e que, por mais que não esteja nas recomendações, né, formais aí de segurança do paciente, elas são essenciais. Que é de trombose venosa, que é o que a gente escreveu recentemente e está tentando, né, fazer funcionar, né? A parte mais fácil é escrever o protocolo, né? Todo mundo às vezes acha que escrever é o que é difícil, né? O difícil é fazer funcionar, né? E agora a gente tá para escrever agora, já está adiantado, né, o que a gente está escrevendo, mas é uma coisa que é muito específico da área, a gente tem adquirido alguns equipamentos, materiais, para reduzir o risco relacionado à hemorragia, né, pós-parto aí. Então, a gente convidou, né, Maria Carolina para estar falando para a gente um pouquinho sobre o tema. Agradeço já de coração e vou te deixar bem à vontade aí. Eu acho que a gente pode ir começando. Eu vou só dar uma olhada aqui para tirar o microfone por enquanto do pessoal. Ao final, a gente deixa as perguntas para o final, tá bom? Então, fique bem à vontade. Muito obrigado aí, tá? Boa noite. Na verdade, a gente vai começar agradecendo, né, Marco, o convite de estar aqui. E assim, Márcio também por ter me convidado, e para mim é sempre uma honra estar aqui junto com vocês, né? Eu acho importantíssimo esse espaço que vocês criam para a gente estar discutindo, e para a gente estar incorporando rotinas, né? Extremamente importante, como você falou, para o segurança de paciente. É um tema que a gente não gostaria de ter tanta importância, né? Que é a hemorragia pós-parto, mas infelizmente ela é a que encabeça uma das principais causas de morte materna no mundo, né? Especialmente nos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Então a gente precisa falar dela, né? Para que ela deixe de existir. Então, mais uma vez, muito obrigada, tá? Eu vou tentar ser sucinta, é um tema muito amplo, né? Ele envolve muitas causas base, mas a gente vai tentar ser sucinta para que não fique cansativo também, tá bom? Acho que ele não está passando, deixa eu ver aqui. Clica na tela. Já vi aqui, pronto. Então, na verdade, a gente sabe que a mortalidade materna, né, quando a gente fala de hemorragia pós-parto, a importância dela é por ser uma das principais causas de morte materna, né? E a mortalidade materna é um indicador de condições de vida e de assistência em saúde. Então, a gente tem que levar em consideração, né, o que eu tenho de razão de mortalidade materna naquele país, para que eu considere como é que está o grau de desenvolvimento e grau de avanço em saúde, né? E a morte materna por hemorragia, ela é uma causa evitável e prevenível. Por isso, eu deixei em letras grandes, para que a gente entenda que a gente pode zerar essa morte, né? Que é uma morte que a gente pode, na maior parte das vezes, chegar no centro cirúrgico procurando, ou no centro obstétrico, procurando primeiros fatores de risco antes da gente dar assistência a essa mulher. Então, isso começa no pré-natal, né? E diante da identificação dessa hemorragia vigente, que se atue de uma maneira mais rápida, para que a gente possa abortar esse momento tão perigoso na vida de uma mulher, tá?
Então, o que a gente fala, né? Então, a razão de mortalidade materna, globalmente no mundo, nos últimos 25 anos, ela reduziu em 44%. Veja que a gente tinha 385 mortes para cada 100 mil nascidos vivos em 1990, e o mundo conseguiu reduzir isso para 216 mortes para cada 1.000 nascidos vivos em 2015. Só que a gente tem uma disparidade muito grande nessa razão de mortalidade materna se a gente considera os diferentes países, os diferentes graus de desenvolvimento daquele país. Vejam que a razão de mortalidade materna, quando a gente viu essa variação em redução de 40%, né, em países de desenvolvimento, olha que essa razão ainda é muito alta. Ela está em 239 para cada 100 mil nascidos vivos. E a gente caiu a razão de mortalidade, na verdade, nos países desenvolvidos, né? A gente tem uma razão de 12 para cada 100 mil nascidos vivos, e hoje o objetivo que se tem mundialmente é de se alcançar uma meta de 70, uma razão de mortalidade de 70 para cada 100 mil nascidos vivos, que era uma meta a ser alcançada até 2030, só que a gente ainda está muito aquém dessa meta. Então, essa meta foi proposta pela OMS, mas os dados hoje nos levam a dizer que a gente ainda vai perder muitas vidas para que essa meta seja alcançada. Hoje a gente sabe que a hemorragia pós-parto ela vai acontecer em 10% no total das gestações. Olha, gente, é 10%, é muito, né? E ela é a segunda causa de morte materna no mundo, ela sempre vai estar ali competindo com as síndromes hipertensivas. Então, hoje o que a gente fala é assim, se a gente souber prevenir, né, a hemorragia pós-parto, ou conduzir diante de um achado eventual numa urgência, ou se a gente consegue dar um segmento adequado nas síndromes hipertensivas, a gente vai baixar bastante essa razão de mortalidade materna. E a gente sabe que a hemorragia pós-parto, 99% desses óbitos é em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Então, por conta disso tudo, a gente sabe que existe uma disparidade, né? A gente tem vários Brasis dentro de um Brasil, e aí a importância da gente distribuir isso por regiões no nosso Brasil. Então, dados do DataSUS de 2018 mostram que a hemorragia pós-parto, ela teve 122 óbitos em todo o país, sendo no Sudeste em torno de 35%, né? O Nordeste vem em segundo lugar com 30,3%, e aí Sergipe ele entra como quarto lugar nessa estatística. Depois a gente é seguido de Sul, Norte e Centro-Oeste. E aí, dentro do nosso estado, né, é importante a gente colocar aqui, né, então eu trouxe os dados de 2013 até 2022, sendo que os dados de 2021 e 2022 do estado ainda estão em aberto. Esses são dados da Secretaria Estadual de Saúde, não são municipais, são da Secretaria Estadual de Saúde, no qual mostra que a síndrome hipertensiva ainda fica entre as principais causas, quando a gente considera, né, com 52%. Vejam que no ano de 2021, a gente teve uma elevação por outras causas, que foi Covid, né? Então, a gente teve 12 óbitos, ainda, digamos assim, nesse período, pela questão da Covid, e as hemorragias entram em segundo lugar no total, se a gente contabiliza esses 10 últimos anos, correspondendo a 34 óbitos. E no gráfico que a gente aponta aqui, vejam como é que fica o percentual, né? A gente tem, em 2013, 4,5% dos óbitos era por hemorragia. O nosso maior obituário por hemorragia em percentual ficou em 2019, que vem se repetindo agora na pós-Covid. Então, mostra que a gente precisa resgatar, na verdade, isso, né? A gente veio encabeçando o Covid e agora a gente volta a ter as causas que eram as principais de óbito, que é síndrome hipertensiva e hemorragia. Então, por conta disso tudo, né, uma estratégia da Organização Pan-Americana de Saúde, junto com a Organização Mundial de Saúde, o Centro Latino-Americano de Perinatologia e o Ministério da Saúde, foi se instituída uma estratégia de morte zero por hemorragia, né, a morte zero materna por hemorragia. E aí, a partir de 2015, isso precisou ser instituído para que a gente diminua essa razão de mortalidade, especialmente por hemorragia, e foi elaborado um documento no qual eu vou basear grande parte dessa aula aqui, porque ele está muito bem escrito, né? E é o que a gente precisa estar com ele medular, assim como a gente está com medular a parte de ressuscitação, de reanimação, a gente precisa estar com a hemorragia como algo medular mesmo, não é um momento que a gente vai se desesperar, mas saber quais são as etapas a serem seguidas para que a gente dê uma boa assistência, né? Então, esse documento, ele visa, na verdade, preparar profissionais de saúde
rememorar aos profissionais de saúde quais são as etapas que a gente precisa fazer, e não são medidas intempestivas sem organização, né? E que as instituições que prestam assistência à mulher tenham todas essas medidas disponíveis, ou seja, todas as unidades que vão ter parto. Então, por definição, o que é considerado hemorragia pós-parto? Né? Quando a gente tem mais do que 500 ml de sangramento nas primeiras 24 horas de parto, pós-parto normal, né? É considerado na cesariana mais do que 1.000 ml nessas 24 horas, ou qualquer perda que vá causar instabilidade hemodinâmica nessa mulher. Isso é o conceito de hemorragia pós-parto. A hemorragia pós-parto que a gente tenha uma hemorragia maciça, né, ela vai acontecer, na verdade, com um volume maior do que 2.000 ml nessas primeiras 24 horas, por qualquer via, seja ela parto vaginal, cesariana ou fórceps, ou que haja uma necessidade de transfusão mínima de 1.200 ml de sangue, o que corresponderia a 4 unidades de concentrado de hemácias, uma queda abrupta dessa hemoglobina maior ou igual a 4 gramas por decilitro, ou que apresente algum distúrbio de coagulação na vigência desse sangramento. Ainda na definição, é dividida em hemorragia primária e hemorragia secundária. A hemorragia primária é aquela que vai acontecer nas primeiras 24 horas pós-parto e complica 5 a 10% dos partos, né? A secundária, ela é mais rara, acontece entre 24 horas e 6 semanas pós-parto. Associada às suas causas, tem a doença trofoblástica gestacional, a retenção de restos placentários, mas a maior parte dessa hemorragia ela vai acontecer nas primeiras 24 horas, que é o momento que essa paciente ainda vai estar internada e sob vigilância. Então, quando a gente fala de hemorragia puerperal, a gente tem que falar das causas base, né? Então, foram instituídas 4 principais causas base dessa hemorragia, que são os 4 T's, a regra dos 4 T's, que são tônus, trauma, tecido e trombina. Sendo que o tônus uterino é responsável pela maioria, né? Pela maioria maciça dessas hemorragias, correspondendo a 70% da hemorragia puerperal, seguida de trauma, que corresponde a 19%, tecido, que aí entra o acretismo, retenção de tecido, coágulos em 10%, e aquela hemorragia mais tardia, que seria pela doença trofoblástica gestacional, a trombina, né, que corresponde a 1%, que são as coagulopatias congênitas ou adquiridas, e o uso de medicamentos anticoagulantes que provavelmente a paciente já usava previamente, e às vezes vai para um parto de urgência, e às vezes não dá tempo de pensar nessa questão da coagulação em relação aos seus fatores, né? Lembrando que nessas causas, a gente pode ter concomitantemente mais de uma causa, e é que a gente tem que estar sempre sinalizando. E diante de uma hemorragia maciça, o risco da gente ter uma alteração do fator trombina também é importante. E aí a gente fala de hora de ouro, né? Então, a hora de ouro na hemorragia é aquela hora, na verdade, que a gente precisa agir de uma maneira precocemente para que a gente consiga resgatar a vida dessa mulher, né? Então, não é simplesmente uma medida de desespero em que eu vou ali, a mulher tá sangrando, e eu vou fazer qualquer coisa sem vigilância, sem segurança do paciente. Não. É a abordagem segura, sequencial, dentro da primeira hora, para que eu possa resgatar essa vida. Né? Então, a primeira hora ela é crucial nesse salvamento, tá? Então, a gente seguir etapas é muito importante para a gente não perder essa primeira hora. E antes dessa mulher, na verdade, começar a ter esse sangramento, né, é importante a gente fazer a prevenção e identificação de fatores de risco, né? Então, os fatores de risco, eles têm que ser identificados tanto durante o pré-natal quanto no intraparto. Diante de todos esses fatores elencados, seja ele história de hemorragia pregressa, uma gestação que distenda muito esse útero por polidrâmino, macrosomia, gemelaridade, aquela paciente que tem algum distúrbio de coagulação ou uso de anticoagulante, pacientes com risco de acretismo, como a placenta prévia, ou que tem a cesárea anterior, pacientes que sejam grandes múltiplas, porque o risco de atonia uterina pós-parto é muito maior, anemia na gestação, um filho maior do que 40 anos, que a gente cada vez mais está vendo, né, na nossa rotina, um trabalho de parto prolongado, um parto tacicócico, uma laceração, uma episiotomia ou uma laceração que propagou, né, uma placentação anormal,
um DPP, um parto que seja induzido, infecção intraminiótica, né? Um parto que não evoluiu bem, um parto instrumental. Então, diante de todos esses fatores aqui elencados, os de maior importância que a gente tem para a hemorragia pós-parto são paciente anêmica prévia e pacientes com síndrome hipertensivas. Elas não toleram bem sangramento e essas pacientes precisam de uma vigilância redobrada e uma intervenção muito mais rápida, às vezes, não esperando o mesmo tempo que a gente esperaria numa paciente que não tenha fator de risco, né? Então, sempre abrir o olho para aquela paciente que tenha anemia associada a algum outro fator de risco, ou uma anemia de difícil reposição, e a paciente que tenha síndrome hipertensiva, especialmente aquela paciente que tenha síndrome hipertensiva com sinais de gravidade, com coagulopatia, com DPP, com a HELP síndrome. E aí a gente estratifica esse risco, né? Sempre dando importância àquelas pacientes, não esquecendo as de baixo risco, mas dando importância àquelas que têm um médio e alto risco, né? Então, são consideradas pacientes de alto risco, de maior vigilância, paciente que foi identificado uma placenta de seção baixa, uma placenta prévia, e especialmente porque essas pacientes precisam ser abordadas antes, durante o seu pré-natal, para risco de acretismo, fazendo Doppler de leito placentário, avaliando essa placenta entre 18 e 24 semanas, programando esse parto no tempo que seja correto, né, para que a gente não tenha um sangramento intempestivo. Pacientes, como eu falei, que têm pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, pacientes que têm uma anemia crônica, ou uma anemia que foi crônica agudizada, ou uma anemia aguda e que o hematócrito esteja menor do que 30, paciente que apresente plaquetopenia, paciente que foi internada com sangramento ativo, portadoras de coagulopatia, o uso de anticoagulante, paciente com DPP, mesmo que ela não tenha síndrome hipertensiva, a placenta que já foi identificada como acreta, increta ou percreta, ou seja, aquela que está no rol dos acretismos, e a paciente que apresente pelo menos 2 fatores que sejam de risco médio, como, por exemplo, a paciente que já tenha cesárea anterior ou cirurgia uterina. Então, lembrar das pacientes que fizeram grandes miomectomias, porque a gente sempre pensa naquela paciente que teve cesárea prévia, que a placenta pode ficar acreta na região de esterorrafia, mas aquelas pacientes que foram submetidas a miomectomias grandes, elas podem ter um acretismo de parede posterior e que às vezes não foram tão pesquisadas durante esse pré-natal, mas que pode ter uma área de acretismo naquele local, né? Paciente que tem uma sobredistensão uterina, como falado previamente, grandes multíparas por ter dificuldade de contração posterior ao parto, pacientes com infecção intraminiótica, paciente com história pregressa de hemorragia e até mesmo a obesidade, né? Vocês veem que obesidade a gente inclui em vários fatores de risco, inclusive nesse risco de hemorragia. Então, eu trouxe isso aqui, que na verdade é mais que um print da Organização Pan-Americana de Saúde, no documento que foi escrito em 2018, porque é importantíssimo a gente estar escrito, tem muitas letrinhas ali, mas é importante a gente saber que toda gestante ou puérpera, que ela é admitida no hospital com quadro de sangramento importante, ou que tenha instabilidade hemodinâmica, deve ser imediatamente transferida para um grupo, categorizada como alto risco, né, para o choque, e elas devem ser monitoradas rigorosamente, né, de uma forma agressiva, controlando o foco sangrante o mais rápido possível. Então, lembrando que cada minuto é extremamente importante para essa paciente. Então, identifiquei fator de risco, e aí, a partir desse fator de risco, eu vou encaminhar ela para a melhor assistência o mais rápido possível. Né? E as condutas que a gente institui diante de estratificar desse fator de risco, elas vão ser basicamente no baixo, no médio e no alto risco, aquele manejo ativo do terceiro período do parto, que na verdade é o uso rotineiro da ocitocina, né? Que a gente vai falar aqui mais para frente, a observação na primeira e segunda hora, pós-parto, né, o período de Greenberg, o quarto período, de uma maneira adequada, a paciente ela não pode ficar lá isolada, e estimular sempre o acompanhante, porque ele é o segundo olho, além de ser uma maneira de uma boa conduta hoje no manejo do trabalho de parto dessa paciente. A gente sabe que ele é um segundo olho lá dentro, né, e nas pacientes de médio risco e de alto risco, a gente aí já vai dar outras abordagens, como, por exemplo, a gente ter um acesso venoso periférico com gelco 16, tipar sanguíneo, fazer chipagem sanguínea e hemograma nas de médio risco, e nas de alto risco, além disso tudo, reserva de sangue, prova cruzada, e estar pronto para que a gente possa instituir uma medida adequada. Lembrando que naquelas de médio e de alto risco, o local onde elas devem ficar são leitos de pré-parto, salas de PPP ou de cuidados intermediários, nunca isoladamente em enfermaria, tá? Então, aquelas pacientes, elas precisam de uma vigilância, e a depender da gravidade, essa vigilância vai precisar ser mais acentuada.
E aqui, mais uma vez, um recortezinho desse documento dizendo o quê? Que as puérperas que apresentam um quadro de hemorragia, elas devem ser mantidas em leitos que permitam observação rigorosa nas 24 horas após o parto. Por quê? Porque se elas estão sob vigilância, eu consigo detectar um novo sangramento e uma necessidade de uma abordagem precoce e agressiva mais precocemente salvadora, não encaminhando essas pacientes para enfermaria ou quartos, né? Então, a gente precisa pensar que é uma vigilância maior e não uma vigilância no risco habitual de uma paciente. E aí, quando a gente fala de hemorragia, assim como muito do que a gente fala em obstetrícia hoje, é a prevenção, né? Então, com fins de diminuir a ocorrência de hemorragia puerperal, depois que se instituiu a ocitocina como algo de rotina no pós-parto imediato, se conseguiu reduzir 50% das hemorragias por atonia, né? Então, isso é uma cifra muito alta e a gente tem que vigiar, não, assim, o que não pode faltar no leito da paciente, na beira do leito do paciente, é o citócito, nem se esquecer de ser prescrito, parece uma banalidade, mas é importante que a gente ressalte, porque é uma medida salvadora. Então, o uso universal da ocitocina após o parto, que a gente sabe que, na verdade, quando se trata de um parto vaginal, a gente vai utilizar 10 unidades intramuscular, logo após o nascimento. Na cesariana, existem algumas maneiras alternativas que podem ser utilizadas, né? Então, eu também vou trazer a medida dos 333, que a gente vai botar num fluxo, mas no parto vaginal, a mesma que eu posso usar no parto vaginal, eu posso usar na cesariana, que são as 10 unidades pós-parto, e a melhor maneira que eu posso prevenir a hemorragia, né? O clampeamento oportuno do cordão, então, se as condições permitem, eu esperar 1 minuto de vida para clampear esse cordão, associado a uma tração controlada, né? Então, lembrar que a tração, ela tem que ser feita junto com a manobra de Brad Anderson, que a gente precisa pressionar o fundo, na verdade, a região de sínfise púbica, né? E ao mesmo tempo tracionando para que a gente faça isso de uma maneira a não inverter o fundo uterino, né? Então, isso deve ser feito de uma maneira cautelosa, não é tracionar intempestivamente, ela é uma tração que ela vai pormenorizada, e nenhuma dessas medidas que a gente falou, nem do clampeamento, nem da tração controlada, ela vai tirar a necessidade de ser feito o ocitocito. São coisas concomitantes. Aí sim, segue-se após a dequitação a massagem, que a gente vai fazer uterina, e vigilância desse sangramento, né, nas 2 horas que vão ser posterior a essa dequitação. A manutenção do contato pele a pele, né, então hoje a gente não sabe em dados reais o que isso pode evitar o sangramento, mas a gente sabe que é uma medida de bom cunho, que é importante que a gente incentive esse contato, inclusive na boa assistência, na boa prática hoje para assistência do parto vaginal, e que a gente vai deixando como medida adicional nesse controle de hemorragia pós-parto. E, além disso, o que é importante, gente, durante o parto, o uso racional da ocitocina. Então, se eu uso a ocitocina de uma maneira intempestiva, né? Se eu tenho um parto taxicócico, eu sei que eu tenho uma resposta muito pior de uma ocitocina no pós-parto. A gente sabe que a paciente que veio em trabalho de parto normal e que ficou muitas horas em trabalho de parto, a ocitocina como prevenção da hemorragia, ela vai responder de uma maneira menor do que a gente usando ela de uma maneira mais adequada, tá? Então, é importante a gente vigiar a episiotomia, que a gente evite verdadeiramente de fazer, né? Então, é uma maneira da gente diminuir o risco de sangramento da laceração e uma perda naquele local, além de outros benefícios que a gente tem de não ter a episiotomia e não realizar a manobra de Christelet, tá? Isso a gente sabe que a boa prática também já coloca isso como sendo algo proscrito, mas é importante a gente frisar aqui como uma maneira preventiva da hemorragia pós-parto. Então, como eu falei anteriormente, o uso universal da ocitocina, que é sabido de todos, que a gente vai utilizar 2 ampolas, né, que são 5 unidades da ocitocina intramuscular logo após o nascimento, e na cesariana pode-se utilizar a mesma via de administração intramuscular, ou se optar por 2 esquemas distintos. Existem vários esquemas que são propostos na literatura, mas o OPAS traz para a gente 2 esquemas que são propostos por ela, né, que seria, na verdade, a regra do 3, que eu vou trazer num próximo slide, ou então esquema endovenoso de 5 unidades em infusão lenta por 3 minutos, seguido de uma manutenção, que seriam 20 unidades diluídas em 500 ml, numa velocidade de 125 ml hora, por 4 a 12 horas em bomba de infusão. Isso é o profilático, tá? Quando a gente fala diante de uma identificação do hemorragia pós-parto, a dose ela é diferenciada. Então, se eu estou falando da profilaxia, eu tenho que utilizar no vaginal
e na cesariana, não esquecer dessa nossa prevenção. Quando a gente fala da regra do 3, né, para a ocitocina, que pode ser uma das vias de administração endovenosa para a cesariana, então se faria em bolos 3 unidades de ocitocina. Esse embolos tem que correr em 30 minutos, tá? Então não é um embolos em 2 segundos, é em 30 segundos, desculpe, 30 segundos, né? Aguarda-se 3 minutos. E aí, se não houve resposta, eu vou fazer mais 30 unidades, mais em 30 segundos. Se houve resposta, aí sim eu vou instituir minha terapêutica de manutenção, que seriam 3 unidades hora em bomba de fusão contínua, o que corresponderia a 15 unidades diluído em 500 ml de soro fisiológico a 0,9 numa velocidade de 100 ml hora. Naquela paciente que ainda não respondeu, eu aguardo mais 3 minutos e aí faço mais 3 unidades de ocitocina novamente em bolos, tá? Havendo a resposta adequada, eu instituo a manutenção. Não havendo, aí sim, eu vou prosseguir para outras vias que são de segunda linha, que seria a ergotamina e o misoprostol, que eu vou trazer mais para frente. Então, é importante a gente ressaltar que a dose que a gente faz da ocitocina endovenosa para a cesariana, ela exige uma manutenção, tá? Não adianta apenas eu fazer no meu pós-parto imediato, porque a minha resposta vai ser diferente. Então, se eu quero fazer apenas a dose pós-parto imediato, na cesariana, eu preciso fazer ela intramuscular. E aí, no manejo ativo do terceiro período, né? A gente falou do campeamento oportuno do cordão, da tração controlada e da manobra, que eu trago aqui do lado como ela é feita. Então, ao mesmo tempo que eu pressiono minha sínfise púbica para evitar a inversão uterina, eu vou estar tracionando de uma maneira cautelosa esse cordão, né? Em seguida, eu vou fazer minha massagem e vigilância e botar o contato pele a pele precoce desse bebê com a mãe. Depois que a gente faz essa prevenção, ainda assim, se identificando que eu tenho um sangramento mais aumentado, né, a gente tem como estimar isso de maneira mais real ou uma estimativa mais visual, né? Então, digamos que dentro do centro cirúrgico, na nossa rotina, como a gente poderia estimar de uma maneira visual esse sangramento, né? Para eu saber se eu estou diante de uma hemorragia pós-parto real, se eu estou com hemorragia pós-parto maciça, se eu vou precisar instituir uma terapêutica com cristalóide, se eu vou ter uma abordagem mais agressiva, se a paciente vai precisar de hemoderivado. Então, diante de uma paciente com sangramento puerperal, né, se eu tenho uma paciente que, por exemplo, tem uma poça que a gente estima em ser 50 centímetros de diâmetro em volta dela, eu tenho em torno de 500 ml de perda, né? Na primeira foto da esquerda, a gente está falando aqui de uma poça de 100 centímetros de diâmetro, de 1 metro, que corresponde a 1.500 ml, né? Uma cama toda molhada com a poça sobre o lençol, como essa paciente aqui em questão, eu vou ter provavelmente menos de 1.000 ml de sangue, tá? E uma hemorragia vaginal com sangue fluindo pelo cordão, eu tenho uma hemorragia que ela vai exceder 1.000 ml. Quando eu falo em contagem de compressa, em estimativa a partir do encharcamento dessa compressa, quando a gente tem em torno de 25% dessa compressa suja de sangue, eu tenho mais ou menos naquela compressa 25 ml de sangue. Quando essa compressa está em torno de 50%, eu tenho 75%, eu tenho 50 ml de sangue. Quando eu estou diante de 100% dessa compressa cheia, eu tenho em torno de 77 ml de sangue. E quando essa compressa está pingando, eu tenho em torno de 100 ml. Então, essa é uma maneira mais grosseira, visual, da gente conseguir identificar e que muitas vezes é o que a gente vai ter na mão dentro do centro cirúrgico. O que é importante? Que a gente adote uma das maneiras, essa maneira seja instituída com rotina, né, dentro do centro cirúrgico daquela instituição, para que eu possa abordar da maneira adequada essa paciente. Então, essa foi a estimativa visual. A gente tem também a estimativa de pesagem dessas compressas, né? Então, como é que seria a pesagem, né? A gente faria a diminuição entre o peso das compressas sujas de sangue menos o peso das compressas secas, que eu teria em ml, mais ou menos uma estimativa. Claro que a gente sabe que sangue vai pesar mais do que a gente teria, né, de líquido, mas é uma estimativa mais ou menos em ml, tá? Então, para a gente estimar de uma maneira mais precisa em termos de ml. Ainda assim, existem serviços que instituem os dispositivos coletores, que nada mais são do que sacos plásticos, coletores mesmo urinários,
ou até mesmo uso de fraldas, né, em que você vai colocar, se for no parto vaginal embaixo, logo como vocês veem aqui nessa segunda figura, né, ou embaixo dessa própria paciente, e esse coletor posicionado aqui embaixo vai coletando e depois você estima a partir desse sangue que foi armazenado naquele local. Então, a instituição ela precisa adotar uma dessas 3 medidas para que se possa estimar de uma maneira mais fidedigna essa perda de sangue. Diante dos parâmetros clínicos, claro que a gente sabe que a gente só vai ter um choque instituído depois de uma perda sanguínea que seja realmente pronunciada, né? Mas os parâmetros clínicos, eles também podem ser adotados, né? E aí, uma perda de sangue de uma mulher que a gente considere com grau de choque compensado, ela vai corresponder a 500 a 1.000 ml de sangue, que corresponde a 10 a 15% da perda de volume, né? E normalmente é uma paciente que vai estar compensada, não vai ter ainda alteração hemodinâmica e normalmente não precisa de transfusão. Naquela paciente com grau leve de choque, a gente já tem uma perda que vai chegar até 25%, até 1.500 ml de sangue. Essa paciente já vai estar começando a ter um grau de agitação, com palidez cutânea mucosa, frieza de extremidade, o pulso vai aumentar, a pressão arterial sistólica cai e possivelmente ela vai estar precisando de uma transfusão e aí a gente precisa já estar indo atrás das medidas de reserva de sangue, né? Aquela paciente que tem uma perda de sangue considerada moderada, que ela vai até 35% dessa perda de volume, que vai até uns 2.000 ml de sangue, ela já vai estar com nível de consciência agitado, já vai estar sudoreica, além de estar pálida e com frieza de extremidade, aumentando a taquicardia, reduzindo a pressão arterial sistólica, e normalmente essa transfusão vai precisar ser feita imediata. E uma perda volumétrica maior do que 2.000 ml de sangue, essa paciente ela já vai estar chegando à inconsciência, né, chegando a uma condição tão grave que a gente vai ter uma necessidade de uma transfusão maciça. Então, é importante que a gente utilize parâmetros visuais, né, parâmetros clínicos para que a gente identifique. E ainda assim, dentro dessa identificação do choque, a gente pode interpretar a partir do índice de choque, né, que nada mais é do que a divisão entre a frequência cardíaca e a pressão arterial sistólica, que a gente sabe que quando ela está maior do que 0,9, o risco da gente ter uma necessidade de hemotransfusão é muito grande. E quanto maior a gente tiver esse índice de choque, maior a gravidade dessa mulher. Então, se você fez a divisão da frequência cardíaca dessa mulher pela pressão arterial sistólica e está beirando 1, pode deixar o sangue já correndo, porque essa paciente está ficando muito grave, às vezes a gente pode perder o time de salvar essa vida. E aí eu estou diante dessa hemorragia pós-parto, né? Identifiquei que ela está lá, identifiquei inicialmente que o sangramento está importante, eu vou ter as minhas medidas iniciais. Então, aqui eu não vou entrar apenas com aquela medida profilática de ocitocina, né? Eu vou com a medida terapêutica. Lembrando que a ocitocina vai ser a recomendação de primeira escolha, né? A gente entra com 5 unidades em 3 minutos, depois a gente vai fazer 20 unidades a 40 unidades, a depender da gravidade dessa paciente, correndo em soro fisiológico a 0,9, numa velocidade de 250 ml hora, e vai fazer uma manutenção de 125 ml hora, lembrando que essa manutenção ela é feita por 4 horas. Naquela paciente que ela tem um risco de sangramento, ou que ela não conseguiu ser compensada, eu posso manter correndo ainda, mas numa velocidade menor, de 3 unidades por hora, né, durante até 24 horas, mas ficar vigiando essa paciente pelo risco de intoxicação hídrica com o uso de ocitócito, tá? Lembrando que esses 5 unidades iniciais também ele tem que ser lento, a gente às vezes fica na angústia de infundir, mas eu tenho risco de intoxicação hídrica se eu fizer numa velocidade muito rápida, né? Lembrando aí, mais uma vez, que as pacientes com trabalho de parto prolongado, ou pacientes que fizeram uso de ocitocina no intraparto, elas vão responder de uma maneira mais lenta a essa ocitocina para o tratamento de hemorragia pós-parto, e eu não posso postergar minha próxima medida de tratamento. Então, nas pacientes que não sejam hipertensas, não tenham contraindicação, não são cardiopatas, não têm edema agudo de pulmão, eu tenho que usar a ergotamina, né? Então, a gente vai utilizar essa ergotamina numa dosagem de 0,2 miligramas intramuscular, e eu posso repetir em 20 minutos, se necessário, né? A dose máxima que eu posso fazer em 24 horas é de 1 miligrama, tá? Então, lembrar a dose máxima e as minhas contraindicações. Se eu faço a minha primeira dose,
provavelmente a minha segunda, e não respondi, provavelmente a minha segunda também não vai responder. Então, não postergue o uso do misoprostol. Então, o misoprostol, ele pode ser usado por via oral ou por via retal, lembrando que o início da minha ação, ele é um início mais lento pela via retal do que pela via oral, mas é mais tolerado pela mulher do que a via oral, tá? Então, eu tenho que instituir, visto que a gente sabe que vai demorar um pouquinho a minha resposta, se eu vejo que ainda não está sendo eficaz, eu vou partir para a nossa próxima etapa. Lembrando que hoje, o uso do ácido tranexâmico, ele não deve ser postergado lá para o final, tá? Então, ele deve vir em concomitância com as outras medidas. Então, vocês vão ver quando eu colocar o nosso fluxograma de conduta, que assim que eu vejo que não está sendo respondido pela ocitocina, eu já entro com essa medida. Então, a gente não espera, a gente não posterga. E aí, na vigência de sangramento, 30 minutos após a primeira dose, eu posso reiniciar o uso também, tá? Então, é importante a gente botar na cabeça essas 4 medidas que são salvadoras. Lembrando que não é só o tratamento medicamentoso, a gente vai ter tratamentos que são não cirúrgicos e os cirúrgicos, né? Então, eu tenho a massagem uterina bimanual, que ela é acompanhada de uma compressão. Então, eu vou no fundo uterino e com a mão dentro da vagina da mulher, eu faço uma compressão para que eu possa, diante dessa compressão, diminuir meu sangramento, né? Tentar fazer uma hemostasia, enquanto eu vou tomando outras medidas. Então, faz parte da nossa abordagem, que muitas vezes a gente não vê relatado isso durante o nosso ato. Lembrar do balão, que a gente também vê subutilizado, especialmente a medida salvadora nas atonias uterinas, tá? E ela pode ser utilizada como medidas concomitantes em outras maneiras, em outras causas, na verdade, da hemorragia pós-parto. Então, o balão de tamponamento, ele pode ser uma sonda de Foley, ele pode ser uma sonda de Bacre, ele pode ser o Sangstank-Beck-Mori, ele pode ser uma sonda de Rush, ou mesmo até um côndilo adaptado com uma sonda, né, uretral. Então, assim, é importante a gente saber que isso também, por tamponar os vasos intrauterinos, eu vou melhorar, na verdade, esse sangramento por atonia. Não é uma medida difícil de ser feita, é fácil da gente ter isso em mãos dentro do centro cirúrgico, né? Isso faz parte da rotina instituída pelo OPAS, e que é importante a gente estar treinando essa medida, porque o que a gente mais vê, né? Fez ocitocina, fez ergotrate, fez o ácido mefenâmico, tranexêmico, não conseguiu fazer a abordagem dessa forma, já vai para uma histerectomia, e não é essa a nossa rotina proposta pelo OPAS hoje. Então, o balão de tamponamento é uma medida salvadora também, né? Lembrando que a gente pode ser feito tanto no intraparto normal, quanto numa cesariana, né? Essa medida, uma vez instituída, é importante que sejam tomadas medidas preventivas de infecção. Então, a cefazolina de 8 em 8 horas deve ser mantida pelo período em que esse balão fica. Normalmente, ele fica durante 24 horas e deve se desinsuflar devagarzinho em ambiente que eu possa dar um segundo suporte, porque a paciente pode vir a sangrar novamente, tá? Então, enquanto eu estou mantendo o meu medicamentoso, o balão está fazendo o seu efeito lá, intrauterino, e eu vou desinsuflando aos poucos, 50 ml a cada 2 horas, mas não de uma maneira intempestiva, e sim num ambiente também que seja vigiado. Outra coisa é que esse balão ele tem que ser insuflado com um soro, basicamente pouco aquecido, ou com a temperatura ambiente, mas nunca gelado, tá? Porque lembrando que ele vai ficar em contato lá com o ambiente intrauterino. Mas é importante a gente lembrar desse recurso, que muitas vezes ele é verdadeiramente esquecido na nossa maneira intempestiva de salvadora de querer abortar essa hemorragia pós-parto. Outra medida não cirúrgica que muitas vezes a gente esquece, né, que é o traje anti-choque não pneumático, né, que ele está aqui descrito, e a maneira da gente colocar, na verdade, é do segmento 1, né, até o segmento 5 lá em cima, 5, 6, né, porque a gente considera o 5 o abdominal. O 1 a gente coloca ele em tornozelo, o 2 em panturrilha, o 3 em coxa, o 4 em sífise púbica e o 5 em região abdominal. Esse é o que tem um coxinzinho para proteção. Então, ele nos permite ter uma abordagem, na verdade, da via vaginal dessa mulher para estar monitorando, né? E ele consegue, por manter uma pressão de 20 a 40 milímetros de mercúrio no segmento inferior, ele vai melhorando, na verdade, meu fluxo sanguíneo para a região cardíaca e cerebral, e eu consigo, inclusive, pegar acesso venoso dessa mulher que muitas vezes está chocada e a gente não consegue
ter esse excesso venoso. Então, ele pode ser utilizado junto com outras medidas em concomitância, e a maneira da gente instituindo e colocando esse traje anti-choque é do segmento 1 para o segmento 5. A gente pode deixar ele a cada 24 a 48 horas, tá? E ele não deve ser retirado de vez. A gente tem que tirar ele também da maneira que a gente colocou, do segmento 1 ao segmento 5. E existem parâmetros para se ir descomprimindo. Se a gente vê que a paciente vai caindo o parâmetro e aquela nossa relação que é considerada para choque, seja ela os parâmetros clínicos, o meu índice de choque, ele estiver voltando a piorar, eu volto a colocar o segmento e fazer uma nova compressão. Então, é uma medida salvadora que a gente precisa lembrar que ela existe, né? Então, eu não preciso insuflar nada, é um profissional que vai estar lá inicialmente, segmentos 1, 2, 3, eles devem ser colocados com 2 profissionais ao mesmo tempo. No segmento 4, o mesmo profissional faz dos 2 lados, e o segmento 5, o mesmo profissional faz dos 2 lados. O máximo que você conseguir colocar de pressão para fechar esse velcro é importante, mas sempre nessa sequência. Aí sim a gente vem para o sangramento, para o tratamento cirúrgico das hemorragias, né? A gente tem as diversas suturas compressivas, seja de Bellint, seja de Heidmann, seja de Shaw, né? A gente sabe que a de Bellint é de mais conhecimento geral e que tem uma resposta muito boa, né? É esse útero colocado em sanduíche. E a sutura de Shaw muitas vezes é utilizada também na paciente que tem um acretismo placentário, que se vai instituir uma medida conservadora, como eu vou falar mais para frente. Por conta da sutura de Bellint ser a sutura mais utilizada, eu trouxe aqui um vídeo de treinamento do próprio OPAS para que a gente possa lembrar essa técnica. Eu vou deixar rodando aqui para que vocês rememorem, porque isso é uma medida salvadora, faz uma perda sanguínea menor do que a esterectomia e precisa ser lembrada, tá? Então, nessa seguinte aqui, eu vou abordar justamente essa técnica. Variável a 25 bits eles foram disparados de Se você quiser ir narrando, Maria Carolina, porque a gente não está ouvindo aqui. Eu não sei se tem algum som. Consegue ouvir? A gente não está ouvindo o som do vídeo, né? Então, se você quiser dizer mais ou menos o que estão fazendo, Ah, tá. para quem não é da Então, área. eu não sabia que não estava saindo o som. Então, eu vou falando aqui, me perdoe, tá? Porque para mim está saindo normal, me perdoe. Quer que volte do início ou dá para ser por aqui no meio Pode continuar daí mesmo. Pode continuar, né? Então, transfixa a parede uterina. E aí, dista aproximadamente 4 centímetros da borda lateral. Depois, transfixa a parede anterior uterina. E sempre o assistente comprimindo e segurando a parte superior e segurando e deixando manutenção do Kelly. Então, esse ponto ele é 4 centímetros da borda lateral, percorre a parede anterior, fundo do útero, mais ou menos 4 centímetros da região cornual, percorre a face posterior do útero,
e na altura em que foi feita a esterotomia, você vai transfixar. E esse ponto ele tem que ser no sentido longitudinal. Ele vai transfixando o útero, passa para o outro lado, depois ele vai ser reinserido. Lembrando que esse útero está exteriorizado, né? Então, a maneira didática que eles colocaram é justamente invertendo, mas ele vai estar exteriorizado para melhor abordagem. Chegando do lado anterior, transfixa na esterotomia novamente. E transfixa novamente a parede posterior. Novamente, ele percorre a face posterior do útero, passa pelo fundo uterino, pela região corneal de 4 centímetros de distância. Depois é reinserido na face anterior, na borda superior da esterotomia. Sempre mantendo essa simetria das distâncias. Então, terminados os pontos, o assistente faz uma compressão no fundo uterino, ao nível dos cornos. E após a compressão, é feito um nó de sutura, um nó duplo de sutura. Lembrando que esse ponto ele tem que ser mantido bem seguro, né? Então, vai a Kelly e seguido de 2 nós simples. Então, primeiro nó duplo, depois 2 nós simples. O assistente vai checar novamente com a gada montada a via vaginal e ver como está o sangramento. Após o controle ser verificado que houve controle do sangramento, se faz esterografia e se coloca novamente esse útero na cavidade abdominal. Então, aí essa seria a primeira abordagem, né, que seria a técnica mais utilizada, de Belinche, seguida das ligaduras das artérias uterinas, né, das artérias ovarianas e das ilíacas internas. Vejam que a gente tem uma sequência de abordagem cirúrgica que ela não é diretamente a histerectomia. Lembre que quando a gente tira um útero cheio de sangue, eu estou espoliando ainda mais essa mulher. Então, eu tenho que pensar nessas medidas anteriores, e a medida final seria a nossa histerectomia, que muitas vezes esses passos são pulados. Então, por isso que eu achei importante a gente trazer aqui. Lembrando que a histerectomia pós-parto é a última etapa do tratamento cirúrgico, né, que a gente deve optar. Claro que se eu tenho um sangramento que ele é mais baixo, eu vou para uma histerectomia total, mas a maior parte das vezes, por ser mais rápida, ela deve ser feita uma histerectomia subtotal, né, mas se o sangramento ele é mais inferior, eu vou ter que sacar fora todo o útero, mas ele é muito mais demorado, e se ainda assim eu tenho um sangramento que ele se mantém, eu vou fazer aquela cirurgia de controle de danos, né, e isso é instituído mais em pacientes críticos, que são aquelas colocações de compressas intraabdominais, né, compressão abdominal, que é muito mais um salvador imediato, mas que não seria o ideal. Então, é para aquela paciente que está assim, num estado gravíssimo, e que a gente já fez todas as medidas e não conseguiu ter nenhum tipo de resposta. E aí, quando a gente fez toda essa abordagem, a gente tem que lembrar de sempre revisar quais são as nossas causas específicas de sangramento, né? Então, a gente falou dos 4 tônus, trauma, tecido e trombina. Se eu consigo identificar inicialmente qual seria o meu sangramento, eu vou tratar minha causa base e vou conseguir ter uma melhor resposta, né? Lembrando que a atonia, ela vai estar presente mais de 70% das vezes, mas lembrando que um sangramento importante vai ter um risco de uma coagulopatia de consumo nessa paciente. Então, eu tenho que lembrar sempre dessa questão, né? Então, se eu identifiquei que a minha causa da hemorragia é tônus uterino, o que é que eu tenho que fazer? Então, identificado, massagem uterina bimanual. Vejam que aqui do lado já está o ácido tranexâmico, que ele não vai ser postergado lá para trás como era anteriormente. Então, está sangrando, eu já vou com a massagem, já entro com a ocitocina, né? Então, aquela ocitocina que a gente falou, né, que vai ser 5 unidades lento em 3 minutos, e uma manutenção que vai ser de 20 a 40 de ocitocina, diluída em 500 ml, na velocidade de 250 ml hora.
Aí vou instituir minha manutenção se ela melhorou. Se ela não melhorou, não teve resposta, aí eu vou partir para a ergotamina, né, naquelas pacientes que tenham indicação, não tenham contraindicação para ergotamina. Então, seria uma ampola, que seriam 0,2 miligramas intramuscular, no máximo que eu tenho de 1 miligrama em 24 horas, e aí avalio se respondeu aquela dose inicial, joia, eu só faço a minha manutenção. Não respondeu, ou naquelas pacientes que eu não posso esperar essa resposta, já instituí o misoprostol, que aí a gente pensar no período na meia-vida da medicação e no início da ação do misoprostol, né? Então, lembrando que a via retal ela é mais aceita pela paciente do que a via oral, e que a gente vai fazer 800 microgramas, né? E aí sim, não havendo resposta, eu vou para o traje anti-choque não pneumático, e para o balão de tamponamento intrauterino. Vejam que essas medidas, elas são antes da medida de laparotomia, tá? Então, eu preciso, depois de não ter resposta nessa minha abordagem não medicamentosa e não cirúrgica, aí sim eu vou para a laparotomia. Mas a laparotomia, primeiro, ela requer sutura compressiva, depois ligadura vascular, para depois a esterectomia. Então, o último passo está a esterectomia. A cirurgia de controle de danos é quando nada mais deu certo e eu preciso salvar a vida daquela mulher para fechar aquele abdômen e tentar restabelecer de alguma forma, né? Mas lembrando que na atonia, essa é a minha abordagem importante, precisa ser seguida, tá? E eu digo assim sempre, isso aqui deveria estar, né, em cada sala de parto, para que na hora da abordagem a gente consiga raciocinar de uma maneira sequencial, assim como a gente raciocina na parada. Se eu identifiquei como a causa base sendo um trauma, eu vou verificar se eu tenho laceração, identifiquei se tem laceração, eu faço sutura dessas lacerações, revisão de colo uterino, revisão dessa vagina. Se eu tenho hematoma, eu vou explorar cirurgicamente esse hematoma, né, conter esse sangramento, fazer um toque vaginal e revisão cuidadosa no pós-operatório. Se a paciente ela tem uma suspeita de uma rotura uterina pós-parto, eu vou para a laparotomia, vou revisar o sangramento após parto vaginal de uma paciente que tem cesárea anterior e abordar essa rotura uterina. Se a paciente ela evoluiu com inversão uterina, eu vou fazer não só a minha abordagem de táxi manual, mas lembrar do choque neurogênico que ela pode sofrer, né, por conta dessa inversão uterina, e usar o balão de tamponamento, que é uma medida também salvadora diante dessa inversão uterina. Então, lembrar desse sempre do trauma como uma possibilidade desse sangramento. Se eu identifiquei como a causa base sendo tecido, ou seja, aquela paciente, ela está sangrando porque teve uma dectação prolongada, mais do que 35 minutos, né? E aí eu vou para a extração manual da placenta, tento tirar, não consigo identificar plano de clivagem, não é para prosseguir, né? Porque eu posso estar diante de um acretismo e essa paciente evoluir rapidamente, né? Então, se eu identifico que é um acretismo de fato, eu não tento tirar essa placenta nem parcialmente, né? A abordagem dessa paciente, sim, ela deve ser cirúrgica, né? Na maior parte das vezes, uma histerectomia com placenta in situ ou mesmo uma conduta conservadora. Mas se eu estou diante de restos pós-dequitação, aí sim eu vou para uma curagem seguida de uma curetagem. Mas se eu identifiquei que aquele tecido é de um acretismo, e cada vez mais a gente tem visto placentas acretas, incretas e percretas, né? E aí a gente precisa saber que eu não posso, de maneira alguma, tirar aquela placenta, porque eu vou fazer um sangramento vultoso. Não devo insistir. Então, por conta disso, eu trago aqui um documento da Febrasgo, né, que foi publicado em 2021. Eu coloquei alguns prints aqui, só para documentar que esse documento foi retirado de lá. Mas o importante que a gente tem diante do espectro da placenta acreta, que inclui aquela acreta, increta e hipercreta, é a identificação precoce durante esse pré-natal. Então, lembrando que um dos principais fatores de risco que a gente tem para o acretismo placentário, né, para esse espectro de acretismo, é justamente a paciente com cesariana anterior ou paciente que fez miomectomia prévia, né? Então, essas pacientes que a gente suspeite de que essa placenta ela é prévia, ou que essa paciente tem uma adesão dessa placenta em algum sítio, a gente precisa, na verdade, pormenorizar essa análise ultrassonográfica. Seja através da análise bidimensional, seja através do Doppler colorido, seja através do Doppler de amplitude, seja através do Doppler tridimensional e cabendo também a ressonância magnética, né? A gente precisa identificar esse plano de clivagem entre a placenta e o miométrio, a espessura miometrial, para que a gente possa identificar
e não ter, digamos, uma abordagem tempestuosa e de surpresa no intraoperatório. Essa placenta acreta precisa ser programada. Então, a melhor maneira de se evitar uma hemorragia pós-parto diante dessa placenta é programar esse parto. Então, o parto ele deve ser programado entre 34 e 35 semanas de gestação, para que não se tenha um sangramento tão importante desses vasos que vão estar maiores no final da gestação e o sangramento é muito mais vultoso. A paciente ela tem que estar ciente desses riscos e preencher um termo de consentimento assistido, né? Essa paciente ela tem que ser abordada por um profissional que tenha habilidade em fazer esse tipo de cirurgia, então saiba abordar bem uma pelve, ou que seja uma equipe multidisciplinar diante de profissionais da cirurgia geral, do pessoal da urologia, mas que se vá preparado para esse tipo de cirurgia. E aí, esse preparo cirúrgico, ainda assim, deve ser instituído com catéter, com acesso venoso calibroso, né, acesso venoso central, monitorização importante. A paciente que tem uma placenta creta precisa ser abordada inicialmente com RAC, para até a extração fetal, e depois, como é uma cirurgia mais demorada, isso ser revertido também para uma anestesia geral, né, e na placenta increta e hipercreta, ele pode ser tratado tanto pela exérese segmentar uteroplacentada placentária, quanto também pela histerotomia, né? Então, essa exérese segmentar, ela é muito mais naquela placenta que tem pequenos sítios, né, que seria uma medida mais conservadora, que aí você pode utilizar, inclusive, a técnica de Shaw para se conservar esse útero, mas a maior parte das vezes ela deve ser abordada com a placenta in situ, né? E aí, como é que deve ser feito? No tratamento cirúrgico, essa esterotomia e extração fetal, ela não pode ser feita no local onde eu tenho a minha placenta invadida, normalmente tem que ser no fundo uterino. Se eu tiver disponível um equipamento de ultrassom, eu vou colocar um material estéreo em volta para localizar onde está essa placenta e eu fazer minha esterotomia no local que seja longe de vasos placentários, né? Evitando esse local para não ter hemorragia vultosa. Exteriorizo esse feto, depois eu vou fazer, na verdade, uma histerorrafia e conservar, se for o caso, né, da conservadora, e aí programar para posterior essa esterectomia, se essa paciente não tiver como essa abordagem ser feita nesse momento da esterectomia, ou eu vou fazer essa histerectomia depois de eu retirar esse bebê, mas nunca retirando a placenta. Tá? Então, o risco de hemorragia é importantíssimo quando se dequita essa placenta creta. Aí aqui eu trago algumas imagens, na verdade, na técnica chamada de cesárea esterectomia, que é presente no acretismo placentário. Justamente precisa de uma incisão segmentar ampliada, tá? Então, não é a fanistil clássica. Se otimiza a exposição uterina. Se eu tenho algum aparelho de ultrassom, eu vou localizar onde está meu sítio placentário. Faço minha esterotomia, normalmente fúndica, para a extração desse feto e ligadura do cordão. Depois, é realizado uma esterorrafia com a placenta lá dentro, eu não tento tirar de nenhuma maneira. Vou desvascularizar esse útero para que eu não tenha um sangramento maior durante a minha esterectomia, e aí sim eu procedo a esterectomia total com a placenta in situ, né? Então, essa seria a técnica de cesárea com esterectomia. Se eu quero fazer a medida conservadora, eu posso fazer a técnica compressiva de Shaw, colocar o balão de tamponamento intrauterino e depois fazer o sanduíche, que é justamente aquela técnica complementar de Belinte, tá? Então, se eu tenho pequenos sítios, mas se eu tenho um acretismo verdadeiro, essa placenta ela precisa normalmente ser abordada com cesárea, mas histerectomia com placenta in situ. Lembrando que essas placentas percretas e incretas, elas exigem uma abordagem multidisciplinar, porque muitas vezes elas estão envolvendo bexiga, elas estão envolvendo intestino, e aí o próprio obstetra ele não vai dar conta desse outro controle de órgãos vizinhos. Se eu identifiquei como causa base trombina e distúrbios de coagulação, a partir do diagnóstico, né, que seria através de história prévia das deficiências, eu vou tratá-las, né? Então, é uma paciente que precisaria estar com um acompanhamento com hematologista, identificação e uso do sangramento excessivo no intraoperatório, tratamento dessa CIVD, né? E os tratamentos específicos e a transfusão precisam ser instituídas. Então, sejam ele através de concentrado de hemácias, de plaquetas, né? Crioprecipitado, fator 5, dermopressina, protamina, o que a gente precisar instituir, né? Lembrando que essa paciente com distúrbio de coagulação, ela também
muitas vezes chega na urgência sem um diagnóstico prévio, né? Então, a gente sempre aventar essa possibilidade. Graças a Deus, ela corresponde só a 1% dos casos. A maciça, a causa de hemorragia pós-parto, justamente está dentro das atonias, né? E um tratamento adjuvante desses fatores de coagulação seria justamente do traje que a gente falou, né, não pneumático, o anti-hemorrágico. A cirurgia seria uma opção muito perigosa nessa paciente, né, então, cuidado com essa opção instituída, que é a paciente que já está com distúrbio de coagulação, né, e ela pode ainda, além de distúrbio de coagulação, desenvolver um CIVD intraoperatório e ser instituída uma cirurgia de controle de danos. Então, diante do distúrbio de coagulação, a abordagem é ainda mais cautelosa. E aí a gente pode, inclusive, somar esse distúrbio de coagulação com outras causas de hemorragia pós-parto. E aí, diante de tudo isso, a gente tem que lembrar da infusão de cristalóides para a ressuscitação hemostática, a hemotransfusão, e a meta transfusional é manter sempre a hemoglobina acima de 8, o hematócrito entre 21 e 24, né? A plaqueta acima de 50 mil ou maior do que 100 mil, se o sangramento for ativo, a protrombina menor do que 1,5, o TTPA menor do que 1,5 a 1,7, um fibrinogênio maior do que 200. Aí eu trouxe, na verdade, a abordagem da hemorragia puerperal proposto pela Organização Pan-Americana de Saúde. Ele está um pouquinho pequenininho, mas para eu trazer todo o fluxograma, eu precisava fazer essa foto inteira. Então, assim, importante na identificação da hemorragia puerperal, que a gente falou inicialmente, que é a hora de ouro, que é a primeira hora pós-parto, no qual a gente precisa instituir as medidas que são salvadoras. Então, ao mesmo tempo que eu estou chamando ajuda, que eu estou botando minha equipe multidisciplinar a postos, anestesista, enfermeiro, técnico de enfermagem, obstetra, eu estou mantendo a oxigenação dessa paciente, né? Então, eu estou botando os acessos calibrosos, então 2 acessos periféricos, preferencialmente com gel 16 ou 14, fazer a posição de Trendelenburg, infundir o soro fisiológico Ringer aquecido, manter o oxigênio sob máscara facial com 8 litros por minuto, esvaziar essa bexiga, colocar a sonda para monitorar de urese, prevenir hipotermia colocando a manta térmica. Ao mesmo tempo, eu estou coletando o exame, especialmente naquelas pacientes que estão dando índice de que está entrando em um choque e estão complicando. Então, hemograma, prova cruzada, coagulograma, fibrinogênio, ionograma, e aí a gasometria nos casos graves. Determinar ao mesmo tempo qual a minha causa de hemorragia, para que eu possa, a partir da causa identificada, instituir o tratamento adequado e avaliar a gravidade da perda volêmica com aqueles critérios que eu falei que são clínicos e são laboratoriais, né? E são clínicos e de sinais vitais, né? Inclusive utilizando o índice de choque. Então, se eu identifiquei que a minha causa é atonia uterina, eu vou para massagem, seguida de ocitocina, ergotamina, misoprostol, balão, e aí, se nada resolveu, laparotomia. Na laparotomia, lembrando que primeiro eu vou ter minhas cinturas compressivas seguidas da minha ligadura de vaso, para, por último, eu pensar na esterectomia. Se eu identifiquei que eu tenho tecido em cavidade, se esse tecido é resto, eu vou para identificação, curagem e curetagem. Se eu tenho uma extração que foi demorada, identifiquei que é acretismo, eu vou abordar como acretismo, especialmente não tirando essa placenta e fazendo normalmente uma esterectomia com placenta in situ. Se eu revisei meu trajeto e vejo que eu tenho laceração de trajeto e o sangramento é dali, eu vou avaliar minhas lacerações e vou corrigi-las. Se eu tenho hematoma, corrigir esses hematomas. Se eu tenho uma inversão uterina, fazer a manobra de TACS e manter essa paciente com balão intrauterino. E, se necessário, eu vou para a laparotomia nas pacientes, inclusive, que têm rotura uterina. Identifiquei que eu tenho coagulopatia, vou pedir coagulograma, instituir o tratamento específico, pedir hemocomponente e ver a possibilidade de cirurgia de controle de dano, visto que uma esterectomia instituída numa paciente com coagulopatia, eu posso estar levando essa paciente ao óbito. E aí, como o Marcos falou no início, né, Marco, a respeito do que a gente fala hoje de vigilância e instituição da abordagem segura do paciente, que é o checklist seguro do paciente, a gente vai falar do checklist de atendimento da hemorragia pós-parto, né? Então, o primeiro passo é a gente verbalizar de uma maneira clara a equipe e comunicar ao paciente: você está sangrando. Segundo, a gente chamar anestesista, obstetra, enfermeiro, estimar a gravidade dessa perda,
fazer uma avaliação rápida dessa causa, então, de identificar qual TER que eu tenho, seguido das medidas gerais iniciais, que são acesso venoso periférico ou central, coleta de exames laboratoriais ou gasometria, instituir oxigênio por máscara, elevar os membros com Trendelenburg, monitorar essa mulher, esvaziar a bexiga e avaliar antibiótico profilaxia, especialmente nas pacientes que forem para uso do balão intrauterino. Controlar a volemia e reposição volêmica, então estimando a gravidade dessa perda e utilizando o índice de choque, né, e avaliando a necessidade de transfusão, instalar cristalóide e a transfusão considerando após de perda estimada de 1.500 ml de cristalóide já instituído ou a paciente que já tem uma coagulopatia instituída. Determinar os 4 T's, né? Então, tônus, revisão de cavidade, ver se tem resto, lesão, hematura, ruptura uterina, avaliar a história de coagulopatia, instituir o tratamento específico e adjuvante, né? Cada um com seu fluxograma, e sempre lembrando do antihemorrágico, que ele faz parte já da nossa abordagem inicial. O foco da atonia, se foi confirmada, massagem uterina, bimanual, ocitocina, ergotamina, antihemorrágico, misoprostol e balão de tamponamento. Se falhou, a gente vai para o traje antipneumático, né? A gente vai fazer uma reavaliação da hemorragia, avaliando o estado hemodinâmico, institui o traje anti-choque, transfusão de hemocomponente, avalia a hipotonia, se falhou o tratamento conservador, se avalia a possibilidade do tratamento cirúrgico. No tratamento cirúrgico, as suturas podem ser compressivas, ligadura de vaso, histerectomia ou empacotamento abdominal, nos casos que a gente precisa manter a vida da paciente, já foi feito tudo que podia ser feito. Intensa observação pós a hemorragia, uma monitorização rigorosa nas primeiras 24 horas, não encaminhar essa paciente para a enfermaria por falta de vigilância e avaliar a necessidade de CTI de acordo com a gravidade dessa mulher. Né? Então, eu botei o checklist porque é importante a gente instituir tudo isso na primeira hora, que é a primeira hora salvadora, né? E o que eu queria finalizar, eu sei que eu falei muito, mas é um assunto extremamente amplo, sabe, Marco? E que a gente precisava falar alguma coisa a mais, inclusive de acretismo, que é um outro tema, mas o que eu queria deixar de mensagem é que, assim, essa primeira hora não é de desespero, né? É uma primeira hora de organização de ideias para uma melhor abordagem. Né, e que a gente, eu dentro do Comitê de Mortalidade, durante esses 2 anos de pandemia para cá, o que a gente tem visto é que as etapas são puladas. E no desespero a gente pula etapa. Então, vamos deixar isso medular, como hoje é uma parada, né? Vamos treinar a gente, vamos tentar ver se a gente consegue abordar da melhor maneira nessa primeira hora. Tá? E obrigada pela atenção de todos. Perfeito, Maria Carolina. Muito obrigado mesmo, de verdade. Ajudou demais a organizar aqui. A gente, eu já vinha escrevendo alguma coisa sobre isso, e a gente, né, por não ser da área, né, não está participando ali, né, a gente fica, às vezes, como pediatra, acompanha alguma coisa, mas a gente não participa ativamente, né? Então, assim, quem vê de fora é muito diferente da opinião de quem está trabalhando. A gente está pensando exatamente nisso, né? Porque assim, é o que você falou, é uma equipe que tem que trabalhar junto, né? Você integrar tudo isso daí. Então, a gente está, esse protocolo, a ideia é começar desde o pré, né? Fazendo aquela classificação de risco. Quem tem alto risco, né? A gente já vai colhendo sangue, fazendo tipagem, para não ficar aquele desespero, né? De na hora H, olha, agora precisa de sangue para agora, o sangue não vai sair para agora, né? A contraprova, ela demora 1h30 para sair o resultado, então não vai, vai ter que utilizar ou o que tem na casa, né? Ou alguma coisa que não é muito adequado, mas tudo tem que ter um preparo. A gente está adquirindo também uma caixa onde a gente vai estar já colocando, né, uma caixa para hemorragia, né? A gente vai chamar talvez de código laranja, ainda estamos pensando no protótipo, onde aciona o código laranja de forma que uma cascata de coisas começa a ser feita, né? Então, uma caixinha com todo esse material já junto, né? Já adquirimos aí o balão de tamponamento, né? Né, normal, porque não precisa, né, dentro de uma clínica privada, né, da gente fazer adaptações e tudo. E aí já disponibilizaria aquele kit com aquela, é o que você falou, tem que estar com a planilhazinha, né, já pronta do que para fazer, o ácido tranexâmico ali já dentro,
né, o protocolo já amarradinho, equipe trabalhando junto, que a chance de dar certo é muito maior, né? A gente já tem melhorado muito a detecção precoce, as meninas hoje no pós-operatório imediato, na enfermaria, a gente tem trabalhado muito a questão dos sinais vitais e hoje elas têm conseguido perceber bem precocemente, de forma que a gente tem reduzido, né? Eu tenho percebido pouquíssimo essa questão de morte mesmo relacionada a sangramento, né? A gente hoje em dia consegue praticamente desaparece isso daí, né? Quando a gente faz um cuidado, né? Muito de perto, né? Então, a gente tem algumas propostas. Eu só estou com uma dúvida aqui. A ocitocina tem alguns protocolos, né, que a gente ainda vê hoje, que trabalham com 10 unidades já de cara, ao invés de ficar tentando 3, 3, 3. Na prática, você tem percebido, assim, eu não sei se você já teve essa experiência, se esse 3, 3, 3, qual a grande vantagem ao invés de tentar 10 unidades de uma vez? Então, na verdade, o que acontece, Marco? O que você tem como evidência de que você tem uma melhora do risco de atonia, para a cesariana, ele tem que ser a profilaxia endovenosa com manutenção. Não é esse intraparto só, a não ser que você vai usar as 10 unidades intramuscular. Tá? Então, às vezes a gente quer fazer essas mesmas 10 unidades na nossa cesárea dentro do soro e vamos correr ali. Mas o que a gente tem de evidência, na verdade, é fazer o 3-3-3, instituindo a manutenção de 3 unidades hora, com cuidado do risco de intoxicação hídrica, então você tem que fazer aquela manutenção, né? Claro que a abordagem da hemorragia é diferente, então a gente vai fazer 5 de abordagem imediata, com a manutenção que vai de 20 a 40, mas uma vigilância muito mais redobrada. Então, se eu quero instituir como profilático e eu quero usar dose única, eu só posso fazer intramuscular. Senão, eu tenho que ter a manutenção do meu soro. Tá Isso aí joia. é uma coisa que assim, eles vêm batendo bastante na tecla mesmo. Né, para que se a gente quer reduzir a chance de eu chegar a uma abordagem de hemorragia, né? O profilático tem que ser com manutenção. Perfeito. Em relação ao traje anti-choque ou não pneumático, a gente até de vez em quando a gente tem algum paciente que é testemunha de Jeová e eles geralmente já têm uma equipe, né, que oferece alguns equipamentos e tudo, e eles têm o traje e eles disponibilizam para uso, né? A gente precisaria de estar treinando tudo. Dentro porque eu fico na dúvida assim, se essa estratégia, né, do traje, por exemplo, ela seria muito útil para um hospital público onde eu preciso de transportar esse paciente e tudo, ou se tem uma aplicação imediata dentro de um hospital privado, talvez o caminho seja colocar o traje até chegar o médico, essa seria a ideia, assim, teria ainda grandes vantagens ainda para um hospital privado, assim, só para eu entender, para a gente pensar em adquirir ou não. Sim, Marco, tem, porque na verdade o que você vai fazer é tentar manter o fluxo em segmento superior, né? E aí você conseguir vascularizar essa mulher, inclusive para você ter outras abordagens, né? Inclusive, esse traje ele pode ser mantido, como eu falei, por 24 a 48 horas, e enquanto isso, existem pacientes, por exemplo, no acretismo, que muitas vezes a gente fica com aquela cirurgia que tem que ser reop, né? Inclusive em hospital privado, então assim, o acretismo, o que eu mais temo hoje, na verdade, é o acretismo, né? Porque assim, a gente tem uma incidência de cesárea muito mais alta do que a gente deveria ter no Brasil, né? E a gente tem cada vez mais o índice alto, e muitas vezes que não é diagnosticado no pré-natal, né? Então a paciente chega num plantão lá, e ela vai ser abordada. E quando você vê de cara, e a paciente, às vezes você vai no próprio segmento. Então, lembrar que eu não posso abordar esse segmento, que eu tenho que abordar fundo de útero mesmo. Então, assim, não estou vendo. Assim, às vezes a gente tem medo, porque a gente está acostumado com segmento, ou no máximo uma mediana, mas vai lá no fundo de útero, como a gente faz cirurgia intraútero de bebê, né? Então, assim, hoje a gente sabe que cirurgia intraútero é lá no fundo, o risco de ruptura uterina é muito maior, mas ele vai ser salvador de vida naquele momento. Né? Então, não aborda nenhum vaso, vai lá, e aí eu vou deixar, e muitas vezes, esse restabelecimento do fluxo na parte superior do corpo dessa mulher, enquanto eu estou fazendo esse tipo de abordagem, me permite fazer uma histerectomia com placenta in situ. Então, né, não é só até a chegada dela lá, é para eu melhorar meu fluxo e meu bombeamento. Então, ele tem aplicabilidade tanto na rede pública quanto privada, não só na transferência. Perfeito.
Agora, exige um treinamento, né? Porque é saber Sim, o que, né? Porque esses segmentos, eles não podem ser tirados intempestivamente, porque senão ela choca logo, né? Então, eu tenho que botar 1, 2, 3, 4, 5 e ir tirando 1, 2, 3, 4, 5 devagar. Se ela volta ao meu estado pré, eu continuo chocando, eu vou ter que voltar e botar o segmento novamente. E sempre perfeito. reservando o UTI nesses casos, né? E em relação, depois eu queria ver se, não sei se você já teve já tem esse material em outros locais, para me passar alguma referência de marca, alguma coisa assim, para a gente fazer um orçamento e tudo. Eu queria aproveitar também que tem anestesistas, obstetras, para lembrar, né, da disponibilidade na clínica do Hemocompletan, que é, né, o fibrinogênio já artificial, né, que na prática, às vezes, a gente não consegue o plasma que chegue rápido, em tempo rápido, ou o crio, né, então a gente tem a disponibilidade para uso também, né, na fase avançada do sangramento aí, né, que a gente, depois, dentro desse protocolo, vão tentar amarrar isso tudo aí. Mas eu acho que era isso, as minhas dúvidas eu acho que eram essas. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade, tá? Pode abrir o microfone aí e perguntar, ou mandar pelo chat aí rapidinho, que a gente passa aqui. Eu acabei, Marco, falando um pouquinho de acretismo, sei que não é aula, mas assim, eu acho que é o que a gente tem mais medo, né? E Sim, aí, sim. como a gente hoje tem, na verdade, a Febrasgo recentemente colocou, né, a importância, é importante todo mundo dar uma olhadinha nesse documento, a importância da gente dar o diagnóstico pré, né? Então, precisa fazer ultrassom, precisa ver o que é um plano de clivagem, precisa ver que eu tenho miométrio exíguo, preciso ver, combinar com a equipe para eu fazer uma Isso. abordagem melhor. E ela tem que ser eletiva, né? Então, ela precisa ser feita entre 34, 35 semanas e 6 dias, porque eu vou ter menos vasos calibrosos ali para fazer esse sangramento. Então, não dá para a gente ir empurrando com a barriga, não. Né? Não é simplesmente Isso. reservar um sangue, né? Literalmente. A É. gente teve recentemente um caso de acretismo onde foi feito todo esse cuidado, né, assim, conseguir, né, a lista de cuidados, né, a médica teve todo esse cuidado de mandar a lista de, olha, eu preciso disso, 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 né, entre pressão arterial invasiva, então a gente consegue, tem todo esse equipamento, a gente consegue oferecer um cuidado de qualidade aí, desde que, é o que você falou, tem que ser programado, né, porque um acretismo de urgência, realmente o resultado é muito perigoso, hein? E aí tem uma gama de coisas para se falar, né? Além disso tudo, tem embolização, né? Então tem o uso do stent. Então, isso é uma coisa que se pode programar se você sabe ter essa abordagem para diminuir o sangramento pós, né? Se eu não Sim, tiver, na verdade, a radiologia intervencionista como uma opção, mas que pelo menos eu faça a devascularização desse útero, que eu consiga abordar para que essa esterectomia seja com menos perda, porque lembrando que aquele útero já está levando muito sangue dessa mulher, né? e esse cuidado pós, né? Porque essa paciente que sangra, apesar de todo mundo, né, ficar pensando no sangramento, ela consumiu tudo quanto é fator de coagulação e é ela que pode fazer trombose amanhã, né? Então, Sim. se a gente não pensar na heparina de amanhã também, aí já vem um outro problema que vai ser a trombose. Então, isso tudo tem que estar bem amarrado, né? E envolve multiespecialidades aí. Então, eu agradeço de novo. Eu acho que ninguém se manifestou aqui, ninguém abriu o microfone. O pessoal está agradecendo. Oi, Sim, oi, professor sim, Arthur, Arthur, fica à tudo vontade. bem? Sou Tudo anestesista, jóia. inclusive estou de Sim, plantão aqui agora na maternidade. Só para complementar que a hemorragia pós-parto, como já se falaram, é algo que tem que ser tratado multidisciplinarmente. Então, num caso de hemorragia, né, eu acho interessante chamar a equipe de anestesia junto, né, mesmo que seja pós-parto normal, porque ajuda no manejo do paciente grave, né? Aquela paciente que entrou em hemorragia não é uma paciente tão simples de ser manejada. Você tem distúrbio de coagulação por consumo, você vai precisar transfundir, você vai precisar de um cuidado intensivo naquele momento. Então, quanto mais mãos somando naquela hora, melhor. Inclusive, lá na maternidade de Santa Isabel, onde eu formei na anestesia, eu fiz o protocolo de hemorragia pós-parto, que foi, inclusive, baseado no Zero Morte Materna, que foi a aula aí da professora. E lá nós colocamos como fator inicial chamar o anestesista. Identificou o quadro de hemorragia, pela enfermagem, quem foi que identificou, chama o obstetra e o anestesista. São duas cabeças pensantes naquele momento. concordo plenamente, né? Às vezes o foco
do obstetra, ele está pensando, né, já está fazendo uma visão de raio-x, ele pensando no útero, no que está acontecendo dentro, e a hemodinâmica mesmo, né, que é o nosso dia a dia do intensivista, do anestesiologista, né, tem maior facilidade para estar pensando, né, em volume, em droga vasoativa, que às vezes vai segurar as pontas até que tudo seja feito com tranquilidade. Esse é o primeiro passo do checklist, né? Então, é chamar ajuda. É todo mundo lá junto, é multidisciplinar de verdade. Perfeito. Tá joia. Então, muito obrigado a todos aí pela participação. A gente tem uma participação muito boa hoje. Tenha uma boa noite aí para todos e muito obrigado aí, viu, Maria Carolina, de novo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Um abraço a todos. Até mais. Boa noite. Uhum.